Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, chegamos à nossa questão de número 4. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vamos ver nesse estudo as maravilhas da beleza da fé cristã católica. Então nós temos sempre as nossas ideias principais para que a gente possa desenvolver. Nós vamos desenvolver hoje 6 ideias. A primeira ideia é: creio em um só Deus. Essa é uma afirmação maravilhosa, porque Deus, quando ele se revela no livro do Deuteronômio, no capítulo 4, quando ele diz Shema Israel, ele diz lá: ouve Israel. Quando nós pegamos os mandamentos e nós olhamos o primeiro mandamento, por exemplo, tá lá, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas na realidade, se nós formos olhar lá na Bíblia, não tá assim, Essa amar a Deus sobre todas as coisas é a formulação catequética. Mas lá tá: ouve Israel, o Senhor é um único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. O Senhor Deus é o único Deus. Então Deus lá, ele faz uma reverência a não adorar outros deuses, porque além dele ser único, ele é poderoso e ele é soberano. Deus, ele é um só. Ele é único. Então, é uma verdade absoluta. Deus, ele é um único. Não há mais de um Deus. O próprio Senhor disse isso nessa passagem que nós acabamos de ver agora. Então, isso é muito importante, Saber que só existe um único Deus. O mal, por exemplo, a força do mal, de Satanás e seus demônios, são criaturas, não são deuses. São criaturas. Deus, ele é um, ele é único. Depois Deus, ele revela o seu nome. Então, primeira coisa: creio em um só Deus. Só existe um único só Deus. Só existe um. E ele revelou isso para nós na Sagrada Escritura. Depois, o nome de Deus. E aqui ele fala da passagem de Moisés, Moisés quis saber o nome de Deus ao contemplar a sarça ardente no Monte Horebe. E Deus revelou o seu nome. Qual é o nome de Deus? Eu sou aquele que sou. Então, com isso, Deus quer dizer que ele existe por si mesmo. Eu sou aquele que sou. Eu sou o dom incriado. Eu sou Deus. Eu existo antes de todos os tempos. Eu sou a origem de tudo, a causa de tudo, a fonte de todo ser. Deus, ele é magnânimo, magnífico, ele é bondoso, misericordioso. Tudo isso são atributos de Deus. Então, ao Deus revelar o seu nome, eu sou aquele que sou, Yahvé, ele está consigo carregando tudo aquilo que ele é. Tudo aquilo que ele é. Deus, ele é todas essas realidades. Então, número 1, creio em um só Deus. Só existe um único Deus. Depois, Deus, ele revela a Moisés na sarça ardente, no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 14, ele revela lá: eu sou aquele que sou. E Deus, dizendo isso, ele está querendo dizer todos os atributos que ele é. Por exemplo, o nome de Jesus, Yeshua, Deus salva. O nome carrega consigo Micael, quem como Deus. O nome, ele carrega consigo a força da sua missão. Então, o nome de Deus é um nome inefável. Eu sou aquele que sou. Depois, Deus Pai. Então, nós estamos aqui aprendendo o primeiro artigo do credo. A gente poderia dizer assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Deus Pai. A afirmação da paternidade divina é o primeiro artigo do símbolo, a iniciação e a confissão de fé no mistério trinitário. Então, é a primeira coisa que está lá no símbolo, no credo, Deus é Pai. Deus se revela como Pai. Que coisa maravilhosa. Número 4, Deus Pai Todo-Poderoso. E aqui, isso aqui é importantíssimo, meus queridos. Das muitas perfeições que podemos assinalar em Deus,
o símbolo, ou seja, o credo, nos recorda a onipotência, posto que vai falar da criação, que é obra do poder e se atribui ao Pai. Mas também nós precisamos de lembrar que toda obra de um é obra dos três, das três pessoas trinitárias. É sempre a ação. Ainda que a gente associe a criação a Deus Pai, é sempre obra da Santíssima Trindade. E veja, essa confissão de Deus ele ser todo-poderoso, isso é muito importante. Por quê? Porque ao nós olharmos para o mal, por exemplo, para a realidade do mal, né? Quantas pessoas a gente se pega nisso, né? O mal, se Deus existe, se Deus é tudo isso, por que o mal no mundo? Nós já falamos um pouquinho do mal, né? Que o mal ele é a ausência de um bem devido filosoficamente falando, né? O mal é a ausência de um bem devido. Mas, olhando para a realidade do mal, olhando para todas as realidades que possam nos causar medo, e coisas que a gente fica imaginando, nós precisamos saber disso. Deus, ele é onipotente, ele é todo-poderoso. De maneira que para Deus, como diz lá, primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Deus ele é todo-poderoso. Pensa em algo aí impossível. Para Deus é possível. Aquilo que na nossa cabeça nós somos incapazes, inclusive, de conceber, Deus é possível. Número 5. Pai Nosso. A revelação da paternidade de Deus no mistério inefável da Trindade das pessoas, na única essência, nos facilita o caminho para compreender que Deus é também nosso Pai. Então, Deus ele se revela como Pai, e ao Jesus ensinar o Pai Nosso, né, isso nós aprendemos por revelação, jamais nós saberíamos, né, nós poderíamos intuir que Deus é o nosso Pai. Não, nós sabemos disso porque Jesus revelou na oração do Pai Nosso. Quando os discípulos pediram a Jesus para ensinar eles a rezar, como João ensinou os seus discípulos, Jesus então ensina a eles a oração perfeita. Qual a oração? A oração do Pai Nosso. Então, Jesus ensina a cada um de nós a chamar Deus de Pai. Agora aqui é importante dizer algo, né? Que a filiação de Jesus, né, é diferente da nossa. Quando Jesus chama a Deus de Pai, né, uma vez ele falando como segunda pessoa da Santíssima Trindade, quando ele chama Deus de Pai, a filiação de Jesus é por substância, essência e natureza. Ou seja, ele é da mesma substância, essência e natureza que o Pai. A nossa filiação é por adoção, é diferente. Nós não temos natureza divina. Não. A nossa natureza é a natureza humana. A natureza de Jesus é a natureza divina. E é isso, e é exatamente isso que os nossos irmãos separados não conseguem entender quando nós falamos de santidade. Ora, eles dizem assim, bom, o único santo é Deus. Verdade. Verdade. Falando de, por natureza, substância e essência. Falando daquilo que é ontologicamente na constituição do ser, Deus, ele é o único santo. Os outros santos são santos em Deus, na participação da natureza divina. É isso que não entra na cachola de muitos irmãos. Que quando a igreja declara que alguém é santo, e agora nós vamos ter aí não tem a data ainda, né? A canonização de 2 beatos, né? A beata Helena Guerra e o beato Carlo Acutis. Vamos aguardar, nós estamos ansiosamente aguardando. Se você assistir esse vídeo depois, né? Hoje eu estou falando aqui no dia 31 de maio de 2024. Então eles não foram ainda canonizados. Pode ser que você ouça esse vídeo, veja esse vídeo para frente. Então eu estou falando aqui hoje, eles não são ainda santos. A igreja vai canonizar esses 2. E quando a igreja declara que alguém é santo, ela quer dizer que aquela pessoa
a santidade daquela pessoa não é a santidade por natureza, mas é uma santidade na participação na santidade de Deus. É uma explicação muito boa para isso, é exatamente um ferro e o fogo. Né? Quando você pega um ferro e você coloca aquele ferro numa fornalha ardente de fogo, aquele ferro ele se mistura com o fogo. E aquele ferro, inclusive, adquire algumas propriedades do fogo, mas ele continua sendo ferro. Ele continua sendo ferro, ele não é fogo. Mas de maneira que se aquele ferro incandescente encosta em nós, ele nos queima. Embora ele não seja fogo. Mas ele está tão mergulhado no fogo que ele adquire nele propriedades do fogo. Mal traduzindo, mal comparando, isso é a santidade. É a participação no fogo do amor de Deus, que faz de cada um de nós também vivermos essa vida de santidade. Entende, irmãos? Isso é santidade. Então Jesus ensina, né, a chamarmos a Deus de Pai. E para explicar que a filiação de Jesus é diferente da nossa, porque a nossa é por adoção. Nós participamos na natureza de Deus, ao passo que Jesus ele é da mesma substância, essência e natureza. Ele é Deus, igual ao Pai, igual ao Espírito Santo. Isso aqui é maravilhoso. Bom, são os 5 pontos que nós precisamos tratar hoje e o último, que são propósitos para a nossa vida. Bom, primeiro propósito, fazer muitos atos de adoração a Deus durante o dia, dizendo: Deus Todo-Poderoso, eu te adoro e te bendigo. Então, primeiro exercício para cada um de nós, primeiro propósito, fazer muitos atos de adoração, dizendo, chamando Deus de Todo-Poderoso. Rezar o Pai Nosso com pausa, entendendo o que a gente diz. Depois, tratar sempre os outros com respeito, pensando que são filhos de Deus. Deus abençoe sua vida. Vamos em frente, em breve nós vamos colocando os vídeos e vocês vão aí comentando, compartilhando e vamos crescendo no conhecimento de nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.